Meu nome é Yuri Gomes, eu sou gerente de contas aqui da Advantech, que é uma multinacional taiwanesa fabricante de equipamento robusto para a indústria e também para o segmento embarcado em geral. Aqui nessa figura mostrando um pouco, três figuras de um sistema de transporte caótico. Então você tem um congestionamento numa via, devido a uma falha de algum semáforo, numa via de trem ou metrô aqui a quantidade de aglomeração de pessoas, e na outra via quantidade de ônibus, num congestionamento também, mas com uma quantidade grande de ônibus. Então mostrando três cenários caóticos que interferem no sistema de transporte. Aqui falando um pouquinho do modais de transporte, né? O modal de transporte e a tecnologia. Aqui eu foquei um pouco mais na questão do transporte coletivo. Então você tem os trens, metrôs e os VLTs, e assim como os ônibus. Então mostrando qual que é o impacto. Quando você pega uma cidade urbana, você tem o metrô com as suas tecnologias dentro de gerenciamento, você tem o VLT, que também tem a sua tecnologia de gerenciamento dentro do veículo, e também o ônibus com a sua tecnologia. E não só isso, você tem outro impacto maior no ônibus pela questão do semáforo e porque ele não está numa via sozinha. Então quando você pega um metrô ou um VLT, os dois estão numa via sozinho, então você não tem esse congestionamento. Seu congestionamento é de alguma falha no outro trem ou no outro metrô à frente. Mas no ônibus não, no ônibus ele não está numa via sozinho, ele tem diversos outros carros de passeio, veículos governamentais, polícia, SAMU, bombeiro, etc. Então você precisa ter um cuidado maior para a questão do gerenciamento. E o semáforo, que eu falei, é um ponto crucial para que você tenha uma fluidez no transporte. Quando eu entro na questão do ônibus, eu tenho alguns equipamentos que estão embarcados dentro do ônibus para que consiga te prover esse sistema de transporte inteligente. Então você tem o computador de bordo, que ele é o coração dos equipamentos, o coração de todos os outros. O coração do ITS dentro do ônibus. Porque por ele eu tenho o display de motorista, que é uma interface do motorista com a CCO, para visualização se você está atrasado, adiantado, troca de mensagens com a central de monitoramento. Você tem o Wi-Fi dentro do ônibus, que também pode estar ou não interligado com o computador de bordo. Então Wi-Fi para os passageiros ou até Wi-Fi para descarregar os dados quando chegar numa garagem. Você tem o painel de mensagem variável. Então, pelo computador de bordo que ele já tem o AVL, o GPS, ele consegue saber que ele está chegando, no próximo ponto X, conseguir essa imagem tá no painel de mensagem variável, a informação do próximo ponto. Lógico, tudo isso atrelado ao sistema de gerenciamento, né? Um sistema embarcado dentro do equipamento. Você tem as câmeras, tanto internas quanto externas, para o monitoramento, ou seja, tanto monitoramento interno quanto para segurança externa para o ponto cego, por exemplo, ou quando o veículo aciona ré, enfim, diversos parâmetros. Contador de passageiros nas portas, para ter essa gestão da quantidade de pessoas que está subindo o ponto, ou onde tem um congestionamento maior de pessoas. Telemetria, que ele vai te ajudar na questão de aceleração, frenagem do veículo, você saber o quão o seu operador, o motorista, está dentro do ônibus, quão ele está operando, o quanto ele acelera, o quanto ele freia, todas as informações, nível de óleo, nível de combustível, todas as informações para um nível de manutenção. Validador também, que é um outro ponto, outro equipamento dentro do ônibus, que pode também estar interligado com o computador de bordo, e um sistema de planejamento, que ele é não tão só aderente a um ônibus, mas ele é com uma gestão como um todo, que é o planejamento que ele vai conseguir te definir o quanto, por exemplo, numa linha, ao invés de você ter 10 ônibus, dependendo de você colocando esse planejamento, você consegue ter 9 ônibus. E aí você tem uma redução de um ônibus. Então isso tudo é vamos dizer assim, os equipamentos embarcados junto com esses sistemas que vai te prover esse sistema de transporte inteligente. Isso para a questão do ônibus. Agora a gente vai pela questão dos terminais e dos pontos, que aí você também tem outros equipamentos lá. Você tem um painel de mensagem variável, um PC Box ali que vai controlar essas informações e que ele também vai estar conectado com a CCO e vai receber essas informações para que você saiba quando que está chegando o próximo ônibus,
Então, pôr essas informações, quando que o ônibus está chegando, qual ônibus está vindo, qual que é o tempo ou previsão de chegada dele, isso tudo atrelado às informações que o próprio ônibus vai estar passando para a CCO. Tem Wi-Fi para os passageiros, e a questão do ônibus, atrelado até mesmo ao Wi-Fi, o ônibus ele também manda algumas informações, isso depende de cada cidade, para os aplicativos, Movit, Google, etc. E aí o passageiro ele consegue acessar pelos aplicativos nos celulares também saber o tempo de chegada de cada ônibus. E as câmeras para monitoramento de segurança. Quando você tem o ônibus, o ponto de ônibus, terminal, e você tem uma central que vai monitorar todas essas informações. Suas câmeras que estão instaladas nos ônibus, nos terminais, as informações que você vai receber do ônibus para acompanhamento e gestão. E aí de hardware a gente entra, você tem um video wall, tem os controladores de video wall, desktop para os funcionários e o sistema de planejamento e gestão que vai ser o core que vai captar, receber essas informações e vai te dar todas as informações do dashboard. Agora entrando na questão do ITS, quais são os benefícios de você ter um sistema de ITS? Então a redução de custo operacional, que nem quando eu estava comentando o planejamento, se uma linha com 10 ônibus, você dependendo, vê que dentro do seu planejamento você consegue atender o que a prefeitura te pede e reduzir para 9 ônibus, por exemplo. Você tem uma redução de insumos, é o que eu mencionei da telemetria, você consegue identificar se o seu motorista está acelerando ou freando muito, então você consegue diminuir o custo de combustível, de pneu, pastilha, freio, etc. Você tem essas informações para você que consiga ter um gerenciamento e também consiga cumprir suas metas e rotas. Então você tem uma meta e uma rota que você tem que provir, meta de tempo de saída, por exemplo, de cada ponto ou de cada terminal, a rota que você tem que seguir. Então com esse sistema você consegue gerenciar para que o seu motorista não corte caminho, não mude o caminho e nem se atrase na saída. E tudo isso também vai te auxiliar na tomada de decisões. Por exemplo, se o seu motorista tiver que desviar de algum caminho por manifestação, enchente ou qualquer outro motivo. E tudo isso vai te ajudar na redução de multas que você vai conseguir ter um gerenciamento melhor dos seus veículos. Um outro ponto é a redução de custos com seguro. Por exemplo, eu mencionei das câmeras externas, que ela pode pegar o ponto cego do ônibus. Então você consegue, através dessa câmera externa com ponto cego, você reduzir seu custo com o seguro. E não somente isso, para a questão do passageiro, é uma melhoria da prestação de serviço. Então o passageiro ele tem uma confiabilidade maior de chegada de veículo, quando que vai chegar, então ele consegue se precaver de quando que está vindo o ônibus, para que ele não tenha nenhuma informação e vá atrás de algum outro tipo de transporte, seja táxi, Uber, etc. Então isso são ferramentas que vai te ajudar a manter a fidelidade do seu passageiro e não só isso, você também conseguir reduzir o seu custo e ter uma eficiência melhor no seu sistema de transporte. Dito tudo isso, como que a Advantech pode auxiliar no sistema de transporte inteligente? Então, como eu mencionei, a Advantech ela é uma empresa fabricante de hardware. A gente não provê uma solução, a gente provê o hardware que vai ser um dos pilares para ter a solução. Então, a gente, considerando o escopo de equipamentos embarcados dentro de um ônibus, a Advantech consegue prover o display do motorista, o computador veicular, switch para que você tenha todas essas interfaces de comunicações e as câmeras veiculares. Então esse é o core que a Advantech consegue te ajudar a fornecer de equipamento. Quando a gente vai para a CCO, a Advantech consegue fornecer os video wall e os controladores de video wall. Nos terminais de ônibus a gente consegue fornecer os PC Box, os PCs para controlar as informações que vão passar nos painéis. E que se a gente vai para uma questão de trem, metrô, VLT, etc., a gente também consegue prover os equipamentos embarcados, tanto os painéis quanto os computadores, atendendo a norma também que é a EN 13155 para esses equipamentos embarcados em metrô e trem. Então agradeço a participação de vocês e fico no aguardo se vocês têm alguma dúvida ou alguma pergunta que vocês possam fazer.